Tiago, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17, onde faremos a leitura do texto que iremos expor para a nossa edificação nessa noite. Vamos ler com a ajuda de Deus e com o guiar do seu santo e bom Espírito. Assim diz a palavra do Senhor. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar mais uma vez? Santíssimo Deus, diante de nós está a Tua Palavra. Precisamos, Senhor, da iluminação do Seu Santo e Bom Espírito para entendermos qual é a Tua vontade revelada nesse trecho diante de nós. Nos ajude, Senhor, a fim de que possamos aprender a cada vez mais ser parecido com o Seu Filho Jesus. Abençoa o Teu servo pregador, que ele não fale de si mesmo, mas que seja fiel à Tua Palavra, para a edificação da Tua Igreja e, acima de tudo, para a honra e glória do Seu santo nome. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, sucesso pressupõe planejamento. Pensa comigo se essa afirmação é verdade. Olha, se você vai fazer uma casa, você precisa desenvolver uma planta, você precisa ver os materiais, você precisa dar uma olhada no terreno. E até nas mínimas coisas nós precisamos de planejamento. Vai fazer um bolo usando os materiais de qualquer forma, jogando as coisas assim, a moda vai-se embora. Vai dar certo não, gente. Não dá certo. Então, tudo nessa vida, se nós buscamos sucesso, se nós queremos ser bem-sucedido, nós devemos planejar. Segundo Jó, lá no capítulo 42, ele fala que só tem um que o sucesso é garantido. Isso quer dizer que nossos planos podem dar errado, por mais que nós planejamos. Mas ele diz que Deus é o único que não tem os seus planos frustrados. Lá no capítulo 42 do seu livro, ele fala assim: bem sei que tudo pode e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Agora, nós planejamos e muitas vezes o nosso planejamento não acontece. Imagine se nós não planejássemos. Poderia acontecer que tudo dê errado. É verdade também que muitas vezes nós planejamos sem levar em consideração aquele que nunca tem os seus planos frustrados. Muitas vezes nós traçamos nossas metas, nossos objetivos, sem levar em consideração a vontade de Deus. Isso é um problema que Tiago está atacando aqui na sua carta e que também é um problema dos nossos dias. Esse é o problema chamado mundanismo. É o problema de nós vivermos dizendo que acredita em Deus, mas como as pessoas do mundo vivem. Deixa eu falar um pouquinho para você a respeito dessa carta. Tiago, ele é o meio-irmão do Senhor Jesus. Se você dá uma olhada nos evangelhos, Mateus em especial diz que Jesus tinha outros irmãos. Um chamado Simão, outro chamado José, outro chamado Judas e o quarto, Tiago. Judas e Tiago foram escritores inspirados, eles escreveram Bíblia. Nós temos aqui a carta de Tiago e antes do Apocalipse nós temos a carta de Judas. Eles só vieram acreditar que o Senhor Jesus, o seu irmão, era realmente o Messias prometido depois que ele viu o seu irmão ressuscitar. Até então era só o irmão mais velho. Quando eles viram o seu irmão morrer naquela cruz e ressuscitar, eles vieram a crer nesse Jesus para a salvação. A ponto que, se você voltar um pouquinho aí a sua página, no capítulo 1, versículo 1 dessa carta, está escrito assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha, gente, se eu fosse escrever um livro e tivesse um parente famoso, eu ia botar João, irmão de fulano de tal, né?
Mas Tiago aqui entendeu que aquele homem não era apenas o seu irmão sanguíneo, ele era o Deus eterno, o Rei da glória, o Messias prometido que viria para salvar os seus eleitos. E Tiago, ele escreve uma carta geral, é chamado de Epístola Universal, ou Carta Católica, também é conhecido dessa forma, ou Carta Geral. O que isso quer dizer? Paulo, ele escreveu várias cartas direcionadas para igrejas. Paulo escreveu para a igreja de Corinto, escreveu para a igreja de Éfeso, escreveu para a igreja de vários lugares, escreveu uma carta em particular para Filemon, escreveu para os irmãos da Galácia, escreveu uma carta para um pastor chamado Tito, para um pastor chamado Timóteo. Então nós vemos o endereço. Tiago não. Tiago escreve para crentes em geral que poderia ter contato com essa carta. Então, os crentes ao qual ele conversava, ao qual estavam se direcionando, eram crentes que estavam tendo problemas. E eu listo aqui alguns problemas que esses crentes estavam tendo. Um deles era o mundanismo, que abria um leque para vários problemas. A carta, cada capítulo vem tratando de um assunto, mas eu quero me deter no capítulo 4, que eu quero mostrar para os irmãos alguns problemas que o capítulo 4 aponta. Por exemplo, do versículo 1 ao 5, Tiago está falando a respeito do egocentrismo, ou seja, da pessoa colocar o seu ser, o seu eu, como centro de toda a sua relação, e isso criar conflitos na igreja. E ele fala, de onde procede as guerras que está, e a contenda que há entre vós, diante senão dos prazeres que militam na vossa carne. Em outra tradução poderia ser feita da seguinte forma, dos desejos que estão lutando na vossa carne. Então, Tiago está dizendo aqui, olha, seu egocentrismo, o seu desejo de querer atingir a sua vontade está criando um problema na igreja. E esse problema é inimizade contra Deus. Lá a partir do versículo de número 6, ele vai falar que a submissão a Deus em arrependimento e humildade evita a disciplina divina e provê livramento. No versículo 6 ele diz assim, antes ele dá maior graça e diz, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Já a partir do versículo de número 11, Tiago vai ensinar que a submissão a Deus em humildade evita que os crentes assumam uma prerrogativa divina por meio da calúnia. Ou seja, eles estavam tão egocêntricos que eles estavam começando a julgar os irmãos de forma pejorativa. Porque quando a Bíblia fala assim, não julgueis para não ser julgado, é um juízo condenatório, é o que Jesus estava falando no Sermão do Monte. E isso estava acontecendo nas igrejas que Tiago estava endereçando essa carta. No texto que nós acabamos de ler, Tiago vai ensinar que o egocentrismo produz uma arrogância, ou seja, o adorar você mesmo produz uma arrogância em rebeldia à soberania de Deus. E uma ignorância a respeito da fragilidade da vida humana. É possível que eu e você esteja caindo no pecado que esses crentes estavam atravessando aqui? É possível. É possível que em algumas situações da nossa vida nós planejamos situações futuras sem considerar a soberania de Deus e a nossa fragilidade. É possível que hoje, dia 2 de janeiro de 2022, você já esteja feito o seu planejamento. Em momento algum você pensou na seguinte expressão, se Deus quiser. É possível, mas ainda bem que existe a palavra de Deus, né, meus irmãos? Ainda bem, a palavra de Deus é aquela que penetra bem no íntimo do nosso ser, na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, ou seja, bem no nosso interior. E ela vai trazendo, mostrando a motivação do nosso coração e nos dando chance de arrependimento. Por isso, eu quero falar com os irmãos que o nosso texto nos levará a entender questões a respeito da soberania de Deus e da nossa responsabilidade. Assim, nós temos um tema para essa mensagem. Considere o Senhor ao planejar o seu ano. Vou repetir para você guardar aí. Considere o Senhor ao planejar o seu ano. Volte seus olhos para o versículo de número 13. Olha o que diz aqui. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano e negociaremos e teremos lucro. Aqui o escritor ele está chamando a atenção, o Tiago, ele está chamando a atenção em alguns verbos
que ele usa aqui. Ele está usando verbos aqui que lá na língua grega dá uma ideia de que é algo que seria certo de acontecer e que seria produzido pela ação de quem está falando. Essa é a ideia que o texto grego traz para nós. Então ele está dizendo aqui que essas pessoas que possivelmente poderia ser comerciantes que existiam nas igrejas daquele tempo, que iriam de cidade em cidade fazendo seus negócios, Tiago está levando ao conhecimento da igreja que existem pessoas que têm tanta certeza do futuro que falam, não, nós vamos para a cidade tal e nós vamos negociar lá e nós teremos lucro. Nós produziremos em nós mesmos esse sucesso. Essa é a ideia dos verbos que Tiago está usando aqui. Iremos, lá passaremos um ano e negociaremos, e poderia no finalzinho ser traduzido também por e lá lucraremos. Ele corrige esse pensamento. Ele corrige esse pensamento escrevendo no versículo 14, quando ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Por isso, o primeiro ensino que nós aprendemos nesse texto precisamos considerar o Senhor a planejar o nosso ano, porque nós não conhecemos o amanhã. Nós não conhecemos o amanhã. Tiago ele vai corrigir lá no versículo 14, colocando seus leitores a par de algo que eles tinham esquecido, que é a limitação humana. O ser humano não conhece o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Nós não temos controle do futuro. E ele diz: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós lemos aqui o texto de neblina, a palavra neblina. Nós podemos pensar naquela cerração densa, que nós às vezes enfrentamos na serra. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que a vida é como se fosse uma gota d'água caindo numa superfície quente. Você já imagina o que acontece. Logo se evapora. É isso que ele está dizendo. A vida de vocês é como uma gota d'água caindo numa superfície quente. Vocês não têm controle do futuro. A vida de vocês é frágil. Rapidamente ela se vai. Tiago aqui está lembrando palavras do seu irmão, o Senhor Jesus. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 6, no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? Qual de vós consegue acrescentar alguns segundos do tempo de vida de vocês? Nós vemos isso em termos práticos. Quando nós olhamos pessoas gastando dinheiro para poder fazer um tratamento, e quando não tem jeito mesmo. É Deus que fala quem nasce, é Deus que fala quem vai morrer. E é isso que Tiago está lembrando, aqueles homens que estavam planejando o seu futuro sem ter controle do seu futuro. Tiago está explicando que um coração comprado pelo espírito da época, ou seja, um coração secularizado, que prefere viver como vivem as pessoas desse mundo, entra num estágio de loucura, de insensatez, porque planejam coisas de forma que não tem controle. É como se eu prometesse para vocês uma coisa que não depende de mim. É assim que nós fazemos a respeito do nosso futuro, quando nós abraçamos o pensamento mundano, quando nós vivemos como vivem as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Tiago está explicando que essa loucura é a ignorância da existência de Deus e o passar a viver segundo os desejos do seu próprio coração. Jeremias já falou muito tempo antes, que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Um tempo antes de Jeremias, Salomão aconselhando seu filho a viver a respeito das normas da aliança com Deus. Ele diz: não te glories do dia da manhã, porque não sabes o que trará a luz. Eu quero fazer uma ressalva aqui com os irmãos. De forma alguma, eu estou aqui ensinando vocês a não fazer planejamento, tudo bem? Eu quero deixar isso claro. Tem um professor no seminário que ele fala assim: quem faz projeto descobre onde errou. Quem não faz projeto erra e nem sabe que errou. Então, precisamos fazer nossos projetos, nosso planejamento. Precisamos traçar meta, não como aquele
aquele discurso famoso, né, que ficou famoso no Brasil, deixar a meta aberta, quando atingir a meta, dobrar a meta. Não como isso. Precisamos ter objetivos claros, porém, devemos levar em consideração que nós não temos controle do nosso futuro. Precisamos colocar tudo na mão de Deus. Minha pergunta que eu faço a você essa noite é: como você pode saber que está caindo no pecado de ignorar a Deus? E aí eu vou te responder com uma pergunta. Minha esposa tem pavor quando eu faço isso. Eu vou te responder com uma pergunta. Qual é o tempo de oração que você tem dispensado, tem programado, tem investido na sua comunhão com Deus? Tem a ver uma coisa com a outra, gente? Depender de Deus no futuro e vida de oração tem tudo a ver. É porque é na oração, meus irmãos, que nós falamos para o nosso próprio coração que quem é o Rei que está sentado no trono dele é o nosso Senhor Jesus. É na oração que nós falamos: Senhor, eu dependo de Ti. Olha aqui, Senhor, está diante de Ti o meu planejamento para o ano de 2022. Mas se o Senhor não me abençoar, eu não consigo fazer nada. É na oração que nós colocamos diante dele os planos a respeito do nosso curso, do casamento, do trabalho, da saúde, da igreja. É em oração que nós dizemos para o nosso coração que nós somos carne, nós somos fracos, nós somos frágeis e que o Senhor Deus é grande, poderoso e soberano. É na oração que nós fazemos esse exercício. Através da oração, você entende qual é o seu grau de dependência de Deus. Façamos planos. Façamos plano. É o conselho que eu te dou nessa noite. Faça plano. Coloque no papel. Tá? Desenhe, anote, faça plano. Mas dependa de Deus. Na oração, você fala ao seu coração que quem comanda a sua vida é o próprio Deus. Ore, e isso vai te trazer mais um benefício: paz, sossego, tranquilidade, sabendo que você não depende só de você, sabe? Você trabalha, você investe, você tem responsabilidade, sim, mas não depende só de você. O Senhor Deus está conduzindo a sua vida. Assim, você estará pensando o seu ano novo de acordo com a vontade de Deus. Mas o texto continua e temos mais algumas lições. A segunda lição é: precisamos considerar o Senhor ao planejar o nosso ano, porque dependemos da vontade dele. Olha que diz o versículo 15. Em vez disso, aí depois de ele mostrar o que não deveria ser feito, agora ele vai ensinar o que deve ser feito. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago mostra que como o crente deve pensar. Como o crente deve pensar? Ir lá ter a arrogância de dizer que esse ano eu vou meter os peitos, a cara e vou resolver tudo com a minha força. Isso é coisa de quem não teme a Deus. Agora, como que quem teme a Deus deve fazer? Colocar tudo na mão de Deus e depender da sua vontade. Tiago mostra um conceito totalmente oposto daquilo que ele estava atacando na sua época. Ele também mostra que os seres humanos e tudo que existe depende da vontade de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor quis. Se nós vamos fazer alguma coisa amanhã, é porque o Senhor quer. Se não acontecer, é porque Ele não quis, não foi da vontade dele. Então é isso que Tiago está ensinando. Se o Senhor quiser, tudo pode acontecer. Engraçado que essa afirmação não era uma afirmação assim que saiu da cabeça dos judeus. Essa foi uma apropriação de uma verdade que era professada pelos filósofos gregos. É claro que eles, pagãos, eles falavam: se os deuses quiserem, né? E aí os judeus olhavam e falavam: não é deuses não, é Deus. É Deus realmente, se Deus quiser. Tanto é que nós vemos na Bíblia vários textos como de Atos 18, né? Paulo falando para os presbíteros de Éfeso: se Deus quiser, voltarei para vós. Lá a igreja de Corinto, ele escreve assim no capítulo 16: porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, mas espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então nós vemos que na Bíblia esse conceito ele é claro. A ideia de que Deus é soberano e que nós dependemos dele para que tudo aconteça, isso é claro.
Então, nós devemos entender que dependemos da vontade de Deus e precisamos conhecer a vontade de Deus. E eu quero chamar a atenção na seguinte verdade: não é difícil entender a vontade de Deus. Não é difícil. Nós que somos casados, nós sabemos que muitas vezes nós queríamos ter um livro onde estivesse todas as vontades do nosso cônjuge escrito, né? Aí nós iríamos recorrer àquele livro, e aí nós iríamos entender o que o nosso cônjuge quer, porque às vezes a gente não entende. E nós temos conflitos com isso, né? Às vezes a pessoa não fala e a gente a esposa é danada nisso, quer que a gente adivinhe as coisas, sabe? Se a pessoa tivesse um livro, tivesse a vontade da esposa lá escrito, ou do esposo, né, gente? Também tem isso, né? Não vamos tirar a nossa culpa, não. Não tem, né, gente? Não tem. Nós precisamos orar a Deus e se acertando debaixo da ação do Espírito Santo, se ajeitando no casamento para um entender o outro. Mas se eu falar para você que existe um livro que está escrito toda a vontade de Deus, eu iria acreditar em mim? Esse aqui, gente. Esse aqui. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para entender como nós vamos planejar o nosso futuro. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos todos os dias ler o livro onde está escrito a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer. E aí, gente, a gente não precisa recorrer a outras pessoas para entender a vontade de Deus através de outra pessoa. É claro, meus irmãos, que crentes mais maduros nos ajudam no entendimento da palavra. E aí, ele não vai falar a opinião dele, ele vai abrir a Bíblia diante de nós e vai falar: olha, irmão, o que Deus fala a respeito disso é isso aqui, está aqui na Bíblia, está com a Bíblia diante de você. Tem pessoas que recorrem a pessoas que vão dar a opinião deles. E, gente, meus irmãos, as opiniões contrárias, fora da palavra de Deus, são opiniões manchadas pelo pecado. Aqui pela manhã nós falávamos a respeito de, se você for pedir um conselho para um colega que não teme a Deus, a respeito do casamento, ele vai olhar para você e falar: está com problema no casamento? Larga ela, seu bobo. Larga ele, sua boba. Você merece ser feliz. Agora, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que casou é até que a morte separe. E nós podemos nos ajeitar, um sujeitando ao outro no temor do Senhor. É isso que Paulo fala lá em Efésios. Então, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, não a vontade dos outros, não as opiniões dos outros. Nós precisamos todos os dias entender o que é a palavra de Deus. Lembra do texto que eu falei de Salomão, lá no Provérbios 16? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É assim que ele fala. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Uma perguntinha: quanto tempo você tem gastado de leitura da Bíblia por dia? Você tem o seu momento devocional que você acorda pela manhã? Gente, não é canônico, não está escrito assim na Bíblia: levante de manhã, leia a Bíblia de manhã. Mas eu gosto sempre de ensinar as pessoas a lerem a Bíblia de manhã, porque nós aprendemos coisas que nós podemos usar durante o nosso dia. E, gente, eu estou falando por experiência própria. Já levantei, fui embora, resolver a vida, não li Bíblia. Não li a Bíblia. Aí de manhã, de noite eu resolvi ler. Opa, não li agora de manhã, vou ler à noite. Aí li uma passagem que estava falando sobre um problema que eu atravessei no dia, e dando a solução. Falei: meu Deus, se eu tivesse lido de manhã, eu já tinha resolvido aquele problema com isso que eu entendi. Então, leia a Bíblia de manhã. Não é assim, não é nada santo, não é nada canônico, mas é algo bom. Eu estou ensinando para você porque é algo bom. Leia pela manhã. Você vai ter elementos para você entender a vontade de Deus para o seu dia. E não abra mão das oportunidades de aprender sobre a palavra de Deus. O estudo bíblico, as escolas bíblicas dominicais. Nós somos membros de uma igreja que dá ênfase, dá importância ao ensino da palavra. Eu sou prova disso. A igreja me enviou, fiquei lá em São Paulo 4 anos aprendendo Bíblia para ensinar para vocês. Então, gente, vamos entender a palavra de Deus. Se teve algum problema, se você não está conseguindo entender a Bíblia, me convide para tomar um café para nós conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Chama um irmão idôneo, um diácono da igreja, uma irmã. Às vezes você é uma irmã, você tem mais liberdade que uma irmã. Chame uma irmã crente no Senhor Jesus, fiel, idônea. Fala: irmã, eu queria aprender sobre esse assunto aqui. Isso é previsto na palavra de Deus. Mas não deixe de entender a vontade de Deus e viver
pela sua cabeça, pelas suas vontades. Faça isso não. É um grande prejuízo que você vai trazer para a sua vida. Viva pela vontade de Deus. A respeito do seu planejamento do ano, considere o que Deus diz a respeito desses assuntos que você já está pensando. Se você está pensando num casamento, num namoro, o que seja, o que a Bíblia fala sobre essas coisas? Sabe, vamos ver, vamos parar junto. Né? Se você está se preparando para casar, vamos preparar para poder ler na Bíblia o que a Bíblia fala a respeito da função do homem, da mulher, como o homem tem que cuidar da esposa, como a esposa deve cuidar do homem. Bíblia. Se você está querendo fazer um curso, vamos ler na Bíblia quais são as diretrizes que você deve tomar a respeito das suas decisões, o lugar que você vai morar, sabe? Tem pessoas, eu sei, gente, eu sou vassourense, eu sou daqui dessa terra, eu sei que essa cidade aqui é difícil, às vezes não tem trabalho, a gente tem problema com o emprego, mas se Deus quiser te abençoar aqui, Ele vai te abençoar, é aqui mesmo. Para na Bíblia, olhe na Bíblia, não é troca de cidade que vai trazer a bênção de Deus. Deus é Deus poderoso lá e aqui também, mas pare, examine a motivação do seu coração, o lugar que você está escolhendo para morar. Às vezes são motivações pecaminosas. Deus pode abençoar o seu ano se você viver segundo a vontade dEle. Outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse ponto, as circunstâncias não servem de indicadores para entendermos a vontade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Em situações que as coisas vão ficando muito fáceis, aí você fala, opa, as portas estão abrindo, Deus quer que eu vá para lá. Às vezes as portas estão abrindo para você pecar contra Deus. Então não são circunstâncias. Muitas vezes, para fazer a vontade de Deus, nós enfrentamos dificuldades para mais de metro. A mais de metro. Então, o que vai dizer se aquilo é de Deus ou não? A Bíblia, a sua palavra. Tem princípios, aquilo que a Bíblia não fala diretamente, sabe? Tem princípios diretos, tipo, não matarás, está lá. Mas tem coisas que ela não fala diretamente, mas te dá princípios para você viver na vida. Tem coisas que ela não te dá diretrizes diretas, mas ela te dá apontamentos para você poder fazer aquilo de acordo com a palavra de Deus. E você não está entendendo isso? Procura um dos irmãos que tem mais experiência na fé cristã, porque a igreja deve ser uma igreja discipuladora. Nós estamos aqui para edificar os outros. Paulo fala isso lá em Colossenses. Aconselhando uns aos outros, edificando uns aos outros. Isso é igreja. Não existe cristianismo isolado. Não existe isso não. Isso é outra coisa. Não é fé cristã. Fé cristã, nós somos um grupo, uma família, porque dependemos do outro. Por último, eu quero dizer aos irmãos que o seu ano pode ser gracioso até mesmo com dificuldade. Até mesmo com dificuldade. Se você ter certeza que aonde você está é o centro da vontade de Deus. É onde Deus quer que você esteja. Aí pode cair o céu. Pode cair, abrir as comportas da terra jogando águas para cima. Se você entender que ali é o lugar onde você deveria estar, porque Deus mandou você estar ali, meu filho, aí você vai ter um ano maravilhoso, porque você vai entender que Deus está junto com você. Por último, meus irmãos, considere o Senhor a planejar seu ano, porque o orgulho é maligno. Olha que diz o versículo 16 do nosso texto. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Agora, Tiago está fechando o seu argumento, por isso que ele usa as expressões. Agora, entretanto, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Toda jactância é maligna. Interessante essa palavra. Eu, quando era pequeno, aprendi a ler a Bíblia, aprendi a ler lendo Bíblia, né? Eu, com 4 anos, já li algumas coisinhas da Bíblia, né? Minha mãe usava uma versão muito antiga, né? E aí eu lia esse negócio de jactância aqui, não entendia nada. Mas é fácil nós entendermos. Se você voltar um pouquinho aqui, o versículo de número... no capítulo 3... No capítulo 3, aqui no versículo 13, diz assim, quem entre vós é inteligente, mostre mansidão mediante contínuo proceder. Se pelo contrário tem de vosso coração de inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa palavra que ele usa aqui, vos glorieis, é a mesma palavra de onde foi traduzida a palavra jactância.
Então, jactância é uma autoglorificação, ou simplesmente um orgulho. Então, o que Tiago está falando aqui é o seguinte: vós estão se orgulhando nas suas arrogantes pretensões. Ou seja, esse plano que vocês estão fazendo no futuro de vocês é um orgulho terrível. E vocês estão aí falando isso na frente das pessoas. E ele diz que todo orgulho, toda autoglorificação, semelhante àquela que ele estava acusando, é maligna. E esse termo maligno aqui, no Novo Testamento, é o termo usado para se referir ao próprio diabo. Então, o Tiago está dizendo aqui, olha, essa atitude de vocês, de planejar o futuro de vocês sem levar Deus em consideração, é da parte do diabo. Isso não vem de Deus, não. Isso vem da parte do diabo. E ele continua dizendo no versículo 17: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Qual é a conclusão de Tiago aqui? Olha, eu coloquei diante de vocês o certo. O certo é colocar a vida de vocês diante de Deus, planejar o seu futuro, levando a soberania de Deus em consideração. Se vocês não fizerem desse jeito, vocês estão pecando. Não tem outra forma de viver na presença de Deus sem levar Deus a sério, sem levar Deus em consideração, sem levar a sua soberania a sério. Ou seja, se vocês só têm um caminho: ou confie em Deus, ou confie em si mesmo. Confiar em Deus é o correto. Confiar em si mesmo é pecado. Os leitores de Tiago estavam completamente distantes dos ensinamentos que Salomão deu ao seu filho, um texto que nós já lemos hoje. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se colocar debaixo da vontade de Deus e entender que nós não temos controle do futuro é um ato de humildade. E se você precisa de um exemplo, eu vou te dar o exemplo mais maravilhoso de humildade. Além dele ser um Deus encarnado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou num momento de aflição que ele teve um desejo, ele teve uma vontade. E ele lá no Getsemane, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus já estava sofrendo, meus irmãos, o peso do pecado de todos os seus filhos naquele momento. O texto bíblico diz que o estresse era tão alto, tão grande, que ele estava suando gotas de sangue. Mas ele diz assim: contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Além do nosso Salvador, além de nosso Senhor, além de nosso Rei, além de nosso Deus, o nosso Jesus, ele é o nosso modelo de humildade, de alguém que colocou o futuro rapidamente, o que ia acontecer depois que passasse aquela noite, a sua morte de cruz, ele colocou isso na mão do Pai. Se ele fez isso, meus irmãos, por que nós devemos ter orgulho a respeito do nosso futuro? Fuja da autoglorificação. Entenda, como o próprio Jesus disse lá em João capítulo 15, sem Ele nada nós podemos fazer. Se alegre com o que Deus tem feito na sua vida, sabe? Conte as maravilhas que Deus tem feito, sim. Conte para as pessoas as coisas boas que Ele tem te dado para você viver nessa terra. Mas entenda, você é um mordomo da criação. Porque, lembre-se, não inventaram o caixão de gaveta ainda, né? Ou seja, nós vamos sair desse mundo, nós não vamos levar nada. Nós estamos aqui cuidando do que Deus nos confiou. Use isso para a glória de Deus. Isso é também demonstrar que você depende dEle. E você entende que tudo veio dEle. Às vezes, nós demonstramos orgulho quando queremos também obrigar as pessoas a viverem da forma que nós vivemos. Lembre de uma coisa: nós precisamos viver de acordo com a vontade de Deus. Dentro da cerca da vontade de Deus, nós temos liberdade de ter opiniões. Nós estamos ali dentro do que Deus mandou fazer. Mas ali, dentro daquele limite, nós podemos ter uma cultura própria, uma forma de viver de uma família. Sabe, às vezes, nós nos achamos tão melhores que os outros que nós queremos que os outros façam como nós fazemos. Quer ver um exemplo? Às vezes deu certo uma coisa na criação dos nossos filhos, os mais novos chegam, a gente quer que os outros sejam igual a gente.
Gente, aquilo que é contrário à vontade de Deus, nós temos que acusar mesmo. Falar, ó, isso aí é contra a Bíblia. Mas aqui é o nosso gosto pessoal, nós devemos ser humildes. E se quisermos ensinar, fazer isso com humildade. Muitas vezes você pode ser canal de bênção ensinando alguma coisa a um casal mais novo, a um adolescente, a alguém mais novo. Mas nunca pensar que a sua opinião é melhor do que o outro. A única opinião melhor entre as nossas aqui é a opinião que vem de cima, que é a palavra de Deus. Aí não é opinião, aí é a vontade do próprio Deus. Agora, as nossas opiniões nós podemos nos ajeitar aqui. Podemos. E assim caminhar em paz. A palavra de Deus nos mostra que a nossa legítima prática cristã é legitimada unicamente por ela. Então nós devemos entender o que Deus diz e viver segundo a sua vontade. Passou disso, é do maligno. Por fim, se você entendeu que tem vivido de uma forma orgulhosa, você tem a oportunidade nesse momento de pedir perdão a Deus e falar: Senhor, eu quero viver de acordo com a sua palavra, de acordo com isso que nós acabamos de aprender hoje. Confesse o seu pecado e entre, sabe, nós estamos aqui no segundo dia do ano, mas comece esse ano vivendo de uma forma diferente. Não vê esse negócio de, virou o calendário um ano novo. Não. Você só vai ter um ano novo se você viver em novidade de vida. Se arrependa dos seus pecados e passe a viver conforme a palavra de Deus ensina. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que você não conhece o amanhã, você depende da vontade de Deus e corre um grande risco de viver de forma orgulhosa. Por isso, pergunte a Deus o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você planeje para esse ano de 2022. Faça isso em oração, faça isso olhando a Bíblia, consultando a Bíblia, de acordo com a palavra, e mesmo que as dificuldades apareçam nesse ano, e vão aparecer, lembre-se, nós vivemos num mundo caído, onde o pecado ainda reina, e às vezes a gente se esquece disso. No mundo tereis aflições, nosso Senhor não nos enganou, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, o Deus encarnado venci o mundo, e eu estou junto com vocês. Ou seja, o importante é o Senhor ser o nosso pastor. Quando Ele é o nosso pastor, de nada a gente sente falta. É isso que o Salmo 23 diz. Quando o Senhor é o nosso pastor, de nada sentimos falta. Faça isso. Planeje o seu ano e viva o seu ano de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho certeza que o seu ano será um ano abençoador. Lá no dia 31 de dezembro, e eu espero em Deus que esse ano nós façamos aqui uma boa celebração, agradecendo a Deus pelo ano. Você pode me procurar e falar assim: olha, João, o ano foi difícil, mas em todas as coisas eu vi Deus caminhando comigo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Que Ele assim nos abençoe. Amém.